toda a igreja com a graça, misericórdia e paz da parte do Senhor. Amém? Motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor. Hoje um dia especial, o Dia Internacional da Mulher. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra em Atos 16, a partir do versículo 11. Não é diferente conosco. Cada vez que estamos aqui na frente, a gente fica com o coração palpitante, porque sabemos que não é pelo nosso conhecimento, não é pelo aquilo que adquirimos, mas é pelo poder e pela graça do Senhor que é derramado em nossas vidas. Então, devemos nos colocar com o coração disposto e obediente para falar aquilo que o Senhor deseja falar com a sua igreja. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Tem alguém na misericórdia? Vamos ler a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz: Paulo em Filipos, Lídia convertida. Versículo 11. Tendo, pois, navegado a Troade, seguindo em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neópolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, estamos aqui, Deus, na tua presença, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Que o Senhor possa estar colocando nas nossas mentes e os nossos corações cativos à tua presença. Que nada nem ninguém, Senhor, venha atrapalhar o teu mover nesta noite para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra vá e produza o resultado do qual está sendo enviada, para que vidas sejam libertas, salvas, transformadas pelo poder que há em ti, Jesus. Fala com o teu povo, Senhor, e me usa, Senhor, como tua serva, Deus, porque sabemos que o eu tem que ser diminuído para que o Senhor seja engrandecido sobre as nossas vidas. É com alegria no nosso coração que já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar e vai operar e agir conforme lhe apraz. E sabemos que somos privilegiados por esta oportunidade. É no nome de Jesus que a igreja diz amém. Lemos esta palavra. E quando eu estava orando, geralmente quando eu sou convidada ou convocada para trazer a palavra, eu sempre venho orando a Deus para que Ele me direcione a uma palavra. E em todo tempo, Deus estava ministrando meu coração sobre outras coisas, mas quando eu estava orando hoje, o Senhor trouxe a luz sobre esta personagem chamada Lídia. E nada mais propício, porque sabemos que hoje, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E quando a gente vai procurar saber de onde vem a sua origem, em 1857, centenas de operárias morreram queimadas por policiais em uma fábrica têxtil em Nova York. Uma fábrica chamada Triangle Shirt Waist, que significa camisa de triângulo. Elas reivindicavam a redução da jornada de trabalho e o direito à licença maternidade.
em homenagem às vítimas, em 1911, foi instituído a comemoração do Dia Internacional da Mulher num congresso em Copenhague, na Dinamarca. E até hoje, essa data vem sendo comemorada em todo o mundo. Sabemos que, em todo o tempo, a mulher ela buscou o lugar na sociedade. Existem movimentos feministas, principalmente na França, que teve um muito conhecido, que as mulheres elas queimaram seus sutiãs em uma praça para reivindicar os seus direitos. Mas eu não venho aqui para falar sobre movimento feminista, porque quem é pautado na palavra de Deus não é machista nem feminista, mas feminina. E segue os preceitos que a palavra de Deus nos ensina. Porque na saga e na busca de procurar os seus direitos, muitas vezes a mulher ela extrapola. E hoje precisamos ter cuidado com a palavra do empoderamento feminino. Porque muitas vezes desvirtua aquilo que a palavra de Deus nos diz. Hoje as mulheres querem andar sem blusa, porque alegam que os homens andam sem blusa e não tem nada a ver. Será que isso agrada ao Senhor? Então, num momento como esse, um culto em homenagem ao Dia da Mulher, precisamos ter o controle e entender que não podemos ser nem muito do lado, também do outro. Mas precisamos de estar centrado naquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos diz para caminharmos. Quando lemos a Bíblia, nós vamos conhecendo várias personagens femininas que fizeram história na sociedade e no meio em que viveram. O que falar de Raabe? Uma prostituta que escondeu os escribas na hora que eles estavam conhecendo a terra de Canaã. Mesmo não sendo judia, ela teve um ato de fé. E por esse ato de fé, ela participou da genealogia de Jesus. O que falar de Ruth, que aprendemos hoje na escola bíblica? Ruth é uma mulher moabita, que é sinônimo de lealdade. No momento em que o seu marido morreu e ela ficou viúva, ela tinha todo o direito de abandonar a sua sogra, chamada Noemi. E para muitos hoje isso era um alívio. Mas a gente sabe que ela foi fiel à sua sogra. E sendo fiel à sua sogra, ela conseguiu com sua delicadeza mudar a história de sofrimento para bonança. Quando continuamos lendo a palavra do Senhor, a gente aprende muito com Maria. Maria, mãe de Jesus. Muitas vezes, no meio evangélico, é uma pessoa que não é muito citada. E muitas vezes é mais combatida do que reconhecida. É lógico, e a palavra nos diz, que ela não deve ser adorada. Porque ela mesma se mostrou ao seu filho quando diz: fazei tudo o que ele mandar. Quem já viu, até no tempo de hoje, uma mãe se submeter a seu filho? A mãe é autoridade, mas ela reconhecia. E aí tem o Cântico de Maria em Marcos, que fala sobre a própria Maria reconhecendo Jesus como seu Deus e o seu Salvador. Mas Maria é uma mulher que deve ser admirada pela sua atitude de fé. É uma mulher que não se preocupou com a sua reputação. Quando o anjo do Senhor chegou para visitá-la e dizer que ela receberia o Messias, ela não perguntou ao anjo: e agora, como seria? No sentido da sua reputação, porque ela não era casada. A gente sabe que naquela época, se uma mulher aparecesse grávida, ela seria apedrejada. Ela sabe que ela poderia perder o seu futuro esposo. E como assim ia acontecer? José ele ia sair
calado, ele não ia denunciar a sua mulher, mas aí o anjo aparece, porque as coisas de Deus é tudo feita em consonância, é tudo perfeito, e fala ao coração de José. Mas o que eu acho interessante, e eu vejo Maria como exemplo de fé, é que ela não procurou desculpas quando recebeu o seu chamado. A gente conhece homens de Deus, quando a gente vai lendo a Bíblia, que quando tem a proposta de fazer a vontade de Deus, eles trazem algumas argumentações, como: eu sou pesado de língua, eu sou o menor da minha casa. Mas quando o anjo aparece a Maria, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E quando a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai vendo que existe mulheres relevantes que podemos nos espelhar como mulheres de Deus. E o texto que acabamos de ler traz algumas informações. E dentre todas essas mulheres citadas aqui, que nós falamos, que a Bíblia relata, vamos falar um pouco sobre Lídia. Na Bíblia, seu nome só aparece 2 vezes, e a gente vai ver. Aparentemente, foi a primeira gentia convertida na Europa. Lídia, ela não era judia. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada. E o texto que acabamos de ler traz algumas informações de onde ela era, sua profissão, mas a informação mais relevante que está traçada na Bíblia é que fala que ela era temente a Deus. Por isso, o tema dessa mensagem é Lídia, uma mulher temente a Deus. Vamos tratar algumas características de uma mulher temente a Deus. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, tá? Em Atos 16, versículo 11. E aí a gente vai sempre nos reportando aquilo que formos falando, trazendo o respaldo bíblico, tá certo? E vocês, homens, não fiquem por fora, tá? Quando as coisas, as características que a gente estiver citando aqui, você pode contextualizar também para a sua vida. Você pode também estar orando para que sua mulher, para que sua mãe, para que sua filha também possa ter esta característica de uma mulher temente ao Senhor. A primeira característica é que Lídia era uma mulher batalhadora. Você vai ver no versículo 14. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Era essa parte que eu queria enfatizar. Quando a gente vai conhecer sobre o que significa vendedora de púrpura, Lídia ela era uma comerciante, provavelmente rica e influente, porque púrpura na época era um tipo de tingimento, uma tinta que era tirada de um certo tipo de molusco que era bastante valorizado naquela época. Era um negócio lucrativo, e a Bíblia fala que ela era vendedora de púrpura. Ela era uma mulher que mostrava prosperidade. Era uma mulher batalhadora que corria atrás dos seus objetivos. E quantas mulheres aqui é batalhadora? Numa época que o homem era quase unânime o responsável por prover o sustento da casa, aqui na palavra de Deus mostra que Lídia era a comerciante de púrpura.
E quando a gente vai conhecer o contexto da época, a gente sabe que isso não era fácil. Porque mulher, ela não tinha o valor que nós temos hoje. Hoje nós trabalhamos fora de casa e isso é altamente comum. Mas naquela época, a mulher ela não era vista aos bons olhos. E a gente tem vários exemplos que corroboram com isso que eu estou falando. Quando Maria Madalena vai avisar que Jesus ressuscitou, as pessoas ficam meio desacreditadas. Sabe por quê? Porque na cabeça deles, eles diziam, jamais Jesus ia aparecer para uma mulher para avisar que estava vivo. Quando aquela mulher, ela é pega em adultério, que também está escrito na palavra de Deus, ela seria apedrejada. E a gente conhece que Jesus vai lá e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os costumes dizem que Jesus se colocou na frente da mulher, começou a escrever na areia alguns tipos de pecados. A tradição nos fala sobre isso. Mas o interessante é que alguém consegue adulterar sozinho? Cadê o homem daquela época? Cadê o homem que estava adulterando com aquela mulher? A gente sabe que foi o próprio Jesus que redimiu o papel da mulher na sociedade. Mas os judeus ortodoxos até hoje fazem uma oração dizendo, obrigado, Senhor, por não ter nascido gentil. Obrigado, Senhor, por ter não nascido cachorro. E obrigado, Senhor, por não ter nascido mulher. A mulher não era reconhecida em meio à sociedade. Mas Lídia foi uma mulher batalhadora. E conseguiu ser comerciante daquele lugar. Provavelmente, alguns homens devem ter boicotado para aquele comércio não prosperar. Porque era uma mulher que estava à frente. Mas ela não temeu as dificuldades. E aí a gente aplica isso para as nossas vidas hoje. Quantos empecilhos, quantas coisas vêm às nossas vidas para que venhamos desistir e não venhamos prosperar. Mas eu quero te dizer hoje, se você não é uma mulher temente a Deus, seja uma mulher batalhadora. Não desanime por pouca coisa. Não pare de lutar porque as dificuldades são grandes. Levanta a bandeira da fé e continua prosseguindo. Lutando pelo teu casamento, lutando pelo teu trabalho. Fazendo prosperar a tua casa. Aonde quer que você esteja. Seja uma mulher próspera. Seja uma mulher batalhadora. Não espere as coisas cair do céu. Mas mude a situação e a circunstância em que você está vivendo. Pedindo direcionamento ao Senhor. Mas lutando. Quando a gente vai lendo as Escrituras, a gente vê também outra mulher batalhadora que era Débora. Se na época de Jesus a mulher já não era tão reconhecida, imagina no Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz, e depois você pode estar lendo o capítulo 4 de Juízes, que Débora foi uma profetisa e a quarta juíza de Israel. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã. Naquela época não tinha rei. Naquela época era instituído juízes para liderar aquele povo. E Débora foi uma juíza que fez isso com excelência. Ela foi uma mulher guerreira, literalmente. Ela foi uma mulher batalhadora. Então precisamos nos espelhar nestas mulheres. E principalmente Débora é conhecida, né? A gente, geralmente quando vê pregações sobre mulheres, a gente sempre vê sobre Débora. Mas sobre Lídia, a gente conhece pouco. Mas que você venha
romper com a tradição. Que você venha romper com as dificuldades. Que você possa ser uma mulher próspera no teu lar, no teu trabalho, na tua igreja e aonde você pisar a planta dos teus pés. Precisamos ser guerreiras, batalhadoras para conseguir os nossos objetivos. Como eu falei, as coisas não caem do céu. Precisamos muitas vezes arregaçar a nossa manga e lutar pelos nossos ideais. Amém? Outra característica de uma mulher temente a Deus. Ela é uma mulher sábia. No versículo 13 diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Como eu falei, Lídia era uma mulher comerciante. Ela tinha o seu comércio, ela tinha seus afazeres. Mas ela era uma mulher sábia. Ela tinha o seu tempo de buscar a Deus. Mesmo com tamanha responsabilidade sobre os seus ombros, ela tinha tempo para buscar a Deus. Sabe por quê? Porque tempo é prioridade. Muitas vezes a gente está falando algumas coisas, e eu já trouxe esse exemplo aqui, mas é um exemplo que eu sempre uso no consultório. É que quando a gente fala que temos que procurar tempo para fazer algum tipo de exercício físico, principalmente mulher, ela diz, mas eu não tenho tempo. Porque eu sou dona de casa, eu cuido de marido, eu cuido de filho, eu trabalho fora, eu cuido de neto. Aí eu sempre dou um exemplo, eu digo, se eu chegasse para a senhora agora e dissesse que tem 5.000 reais lá em Delmiro esperando por a senhora, mas eu não tenho como te dar o transporte. Não existe carro, não existe ônibus, não existe moto para você ir buscar. Você vai a pé, você vai de carroça de burro, você pede carona emprestado, mas eu quero ver quem não iria buscar esse dinheiro. Dinheiro assim, tá só esperando você. Quem não iria buscar esse dinheiro? Você não procuraria tempo? Sim ou não? Sim. Do mesmo jeito, tempo é prioridade. Quando a gente dá importância para alguma coisa, a gente coloca como prioridade nas nossas vidas. Por inferência do texto, né, pelo contexto que é falado aqui, a gente entende que Lídia, ela mesmo com todas as obrigações que ela tinha como comerciante, no sábado, ela saiu para um lugar de oração. E talvez para Lídia fosse mais um sábado, fosse mais um momento que ela tinha ido ali para orar. Mas para Deus, aquele momento era um momento de encontro com o Senhor. Precisamos aproveitar o nosso tempo e ter sabedoria suficiente, e eu falo isso com propriedade no sentido de que muitas vezes 24 horas para mim não dá. Às vezes eu fico brincando, eu digo, meu Deus, aumenta mais umas horas nos meus dias. Mas quando se trata das coisas de Deus, eu sempre quero estar presente, porque para mim é prioridade. E quando a gente vai lendo a Bíblia, e eu sempre estou trazendo o exemplo de Lídia e o exemplo de outra mulher citada nas Escrituras, a gente vê a atitude de Maria, irmã de Marta. E é aquela passagem que Jesus chega na casa dela e Marta começa a arrumar as coisas, começa a fazer as coisas, e Maria vai lá e senta aos pés de Jesus. E Marta, cheia de coisas para fazer, ela chega e diz, Jesus, que é isso?
Eu estou aqui feito uma louca fazendo as coisas para cima e para baixo. E Maria está aí sem fazer nada. E Jesus diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Marta estava preocupada com realizações. Maria estava preocupada com relacionamento. Precisamos ter sabedoria para administrar o nosso tempo, para ter tempo para Deus, porque quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Talvez você diga: não vale a pena eu vir à igreja, toda vez é a mesma coisa, meus problemas continuam o mesmo. E talvez você entrou aqui hoje pensando dessa forma: é mais um culto, eu vou à casa de Deus. Mas talvez hoje o Senhor queira ter um relacionamento contigo. Talvez hoje você verdadeiramente tenha um encontro com Jesus. Precisamos ter sabedoria para administrar o nosso tempo. E aí a Bíblia fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Isso é uma palavra que vem ardendo em meu coração esses dias, sobre a questão de mulher, sobre a questão da sabedoria da mulher. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar, que o homem temente a Deus traz as características, que tudo irá bem. Mas a responsabilidade de edificar e de destruir um lar está no poder da mulher. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia não está trazendo a característica do homem, do esposo ou dos filhos. Apenas ele está afirmando que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a gente entende que independente do homem ser bom ou ruim, ela edifica a sua casa se ela for sábia. Se os filhos dão trabalhos ou não, ela edifica a sua casa se ela for uma mulher sábia. E não é uma sabedoria que a gente pode buscar em livros seculares, porque isso é conhecimento. Mas é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem de Deus, que nos instrui para sermos sábios e edificar o nosso lar. Então que você possa aprender com Lídia em ser uma mulher sábia, que escolhe a melhor parte, que tem tempo, independente das circunstâncias, para ter um encontro com Deus, para o buscá-lo em oração, para poder ter um relacionamento com o Pai. A terceira característica que a gente vê nesta passagem é que Lídia, ela era uma pessoa determinada. Ela era uma pessoa perseverante. E a gente vê no versículo 15. Depois de batizada, ela e toda a sua casa rogou ao Senhor. Nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Eu queria frisar só a primeira frasezinha. Depois de ser batizada. Sabemos que Paulo e Silas, eles não passaram muito tempo naquele lugar, porque sabemos que era uma viagem missionária. Eles iriam para vários lugares. Quem lê a Bíblia vê sobre isso. Mas é interessante que o versículo 15 diz: depois de ser batizada. Só que Lídia, ela não era judia. Ela teve um encontro com Jesus, com Deus, há pouco tempo. Mas a gente aprende que ela era uma mulher perseverante, era uma mulher determinada. Ela não parou, ela procurou o seu crescimento espiritual. E é interessante que quando a gente vai lendo, diz: ela e toda a sua casa.
o começo da leitura, a gente vê que ela foi ao encontro daqueles homens de Deus para conhecer do Senhor, porque ela era temente a Deus. Mas quando a gente vai lendo o versículo 15, a gente vê que ela foi batizada e toda a sua casa. Quando você é perseverante, quando você é determinada, as coisas de Deus acontecem com você e sai respingando por toda a tua família. Precisamos ter esse crescimento espiritual. Muitas pessoas têm um encontro com Jesus, entregam a sua vida ao Senhor, mas se estaciona por ali. Acha que vir domingo aos cultos já é o suficiente. Tem pessoas que passam 5 anos depois da conversão para se batizar, achando que precisa de algo para que isso aconteça. Mas quando somos determinadas, quando somos perseverantes, nós colocamos como objetivo o crescimento espiritual. Nós não aceitamos ficar na inércia, ficar por aí. A gente quer sempre mais. A gente não aceita água nos joelhos, nem tampouco no tornozelo. Queremos mergulhar por inteiro no conhecimento e na graça de Jesus. Perseverança é firmeza, é constância na fé, é persistir, é conservar firme e constante. E a gente vê que Lídia era perseverante. Outra mulher que a gente consegue ver como exemplo de perseverança é a rainha Esther, que tem um livro todo sobre sua vida, sobre sua história. Mas a gente vê que quando ela descobre que foi feito um decreto que ia matar o seu povo, houve um pouco de sabedoria, porque não tem como a gente ser só uma coisa, né? A gente quer sempre mais. Houve a sabedoria da parte de Deus, de Esther, na hora de entrar na presença do rei. Na hora de falar, na hora certa, porque a gente sabe que mulher é muito impulsiva e às vezes ela quer que as coisas aconteçam na hora que ela deseja, né? Ela traça os planos e as coisas têm que ser do jeito que ela quer. Mas a gente aprende com Esther que muitas vezes a gente precisa ter resiliência, a gente precisa ser perseverante e determinada, mas a gente precisa agir na hora certa para não acabar errando e perdendo a razão. Você vê que Esther entra na presença do rei, convida ele para um banquete, chama ele lá para comer, e na hora do jantar, o rei pergunta o que ela quer. Ela diz, não, eu quero outro jantar. E aí ela vai preparando. E na hora certa, ela fala com o rei a respeito do que estava acontecendo. Esther, ela podia muito bem ficar na dela, porque ela estava numa posição boa. Afinal, ela era a rainha. Mas ela foi perseverante porque ela sabia que o povo de Deus, o seu povo, ia perecer. E ela perseverou e conseguiu e alcançou a sua vitória. Precisamos também ser assim, perseverantes no Senhor. Em Mateus 7, o 7 e o 8 diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Precisamos ter constância na nossa fé. Quantas pessoas estão na presença de Deus, está tão bem hoje, dando glória, aleluia, no labafério. Quando a gente vai visitar amanhã, cadê aquela mulher de fogo? O fogo se apagou, porque não houve perseverança. E o próprio Jesus diz em Lucas 9:62,
Ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Precisamos ser constantes nas nossas definições, nos nossos conceitos, naquilo que a gente acredita. Precisamos perseverar. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não diz que aquele que perseverar um mês. Não diz que aquele que perseverar um ano. Não diz o tempo da perseverança. Mas diz que aquele que perseverar até o fim. E muitas vezes as pessoas ficam com um saudosismo. Na época de 1900 e bolinha, quando a gente fazia, e hoje? Não olhe para trás. Não queira ser um exemplo negativo como a esposa de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Alguns historiadores falam que ela não somente olhou para trás no sentido literal, físico, mas alguns historiadores falam que ela quis voltar para aquele lugar. Então, da parte do Senhor eu venho te dizer que não volte para o lamaçal do pecado que Deus te resgatou. Não olhe para trás achando que lá era bem melhor do que você está vivendo hoje. Saiba que se Deus te tirou daquele lugar é porque Ele tem um lugar melhor para você. Mesmo independente das situações, das circunstâncias que você tem vivido hoje, não seja favorável. Eu quero te dizer nesta noite que persevere. Continue firme no Senhor. Que o tempo kairós de Deus chegará na tua vida. E você vai levantar a bandeira da vitória. Em nome de Jesus. Que você possa ter perseverança no Senhor. Assim como Lídia teve um encontro com Jesus, se batizou e ganhou a sua casa para o Senhor. Que você possa também perseverar na tua caminhada, para que tua história seja diferente, para que verdadeiramente você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Querido, às vezes uma atitude nossa de não perseverar na presença de Deus, nós podemos trazer mudanças catastróficas nas nossas vidas, para pior, infelizmente. Porque muitas vezes o preço da obediência, da desobediência, é maior do que o preço da obediência. O preço da desobediência é maior do que o preço da obediência. E a gente aprende isso com Moisés. Moisés foi o tempo todinho ali, firme no Senhor. Até o momento que Deus disse que vai destruir o povo que não aguenta mais. Ele: mas Deus, é teu povo. Começa a persuadir Deus. Pode falar. Mas no momento em que Deus manda ele falar a rocha, ele chateado com o povo, ele mete o pau na rocha. Ele perde a oportunidade de entrar na terra prometida. Anos de obediência foi perdido por momentos de impulsividade. Que você possa trazer isso para a tua vida. Que muitas vezes não vale a pena agir naquele momento. Porque o preço da desobediência é maior do que o preço da obediência. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7, 8 fala isso. Precisamos ser constantes. Em outra passagem diz que limpai o coração, homem de ânimo dobre.
Precisamos ser constantes em nossos caminhos. Precisamos, ao contrário, não retroceder, mas ir crescendo, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Precisamos a cada dia nos alimentar mais da palavra de Deus. Precisamos a cada dia orar mais. Precisamos a cada dia demonstrar mais o amor para uns com os outros. Precisamos a cada dia resplandecer a luz de Cristo. Precisamos a cada dia ser semelhante ao Senhor. Precisamos a cada dia perseverar até o fim. Amém? E em quarto e último lugar, uma característica de uma mulher temente a Deus é que ela é uma pessoa caridosa, hospitaleira. No versículo 15, a gente enfatizou a primeira parte, e agora a gente vai enfatizar o final, que diz: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Mostra que Lídia, ela era uma mulher hospitaleira. E quando você passa algumas páginas em Atos 16, o versículo 40, olha aí. 16:40 diz: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, o confortaram. Então, partiram. A gente entende com isso, são as duas passagens que a gente vê o nome de Lídia. É o versículo 40 e o versículo 14 de Atos 16. São as únicas versículos que citam o seu nome. E a gente aprende com isso que Lídia, ela foi uma mulher caridosa, hospitaleira. Provavelmente, como ela era uma mulher de posses, ela tinha espaço suficiente na sua casa e ela pediu que Paulo e Silas ficassem na sua casa por um tempo. A gente sabe que quando a gente vai lendo a palavra, eles foram presos, foram encarcerados e através do louvor eles foram libertos. E aí é quando chega o versículo 40 que fala que... E aí eles foram para a casa de Lídia e viram os irmãos e se confortaram. O que é que a gente aprende com isso? Que não somente ele hospedou homens de Deus, ela hospedou homens de Deus na sua casa, mas também a sua casa tornou-se um ponto ali de oração, de busca ao Senhor. Precisamos ser ajudadores, precisamos ser hospitaleiras. Neste mundo tão egoísta, neste mundo tão primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, a gente muitas vezes se esquece de ajudar e de se compadecer com o irmão que está necessitando, com o irmão que está precisando. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque a gente sabe que tem pessoas que têm empatia uns pelos outros, que deixam os seus problemas de lado e que vai em busca de ajudar a uma irmã que está necessitada, que está precisando de ajuda. E a gente aprende, aconteceu isso essa semana, né? Nessa chuva aí, foi uma agonia, a gente ficou até 3 horas da manhã, o segundo andar lá de casa, a área de lazer, virou uma piscina, começou a descer pela escada e a gente botou um monte de toalha e não tinha nem como botar balde para ir enxugando. Aí era deixando as toalhas lá e depois ir espremendo até 3 horas da manhã. Mas a gente sabe que a situação da nossa irmã Thelma, que a água entrou e invadiu a sua casa, e no momento ela pediu ajuda e prontamente nossa irmã Vivi, nosso irmão Williams foi para lá, ajudou mais outras pessoas, né, Thelma? Para ajudar a tirar aquela água, aquele esgoto que estava adentrando em sua casa. Mas a gente precisa ter esse coração voluntário, esse coração caridoso, esse coração hospitaleiro. Parar um pouco de olhar para si mesmo, para os seus problemas. E estender a mão para aquelas pessoas que estão precisando, muitas vezes mais do que você. Porque muitas vezes você está
reclamando que seu braço está doendo, mas existe alguém que não tem braço. Que muitas vezes você está reclamando que seu trabalho está tirando todo o seu tempo, mas muitas vezes tem gente que não tem trabalho. Você está reclamando que seu carro não tem ar-condicionado e está muito calor nessa cidade, mas muitas vezes tem pessoas que não têm carro. Você está reclamando que quando você vai fazer as compras, o dinheiro não dá para comprar uma caixa de chocolate ou algo supérfluo. Mas muitas vezes tem pessoas que não têm dinheiro para comprar o básico para se alimentar. Seja ajudadora. Tenha uma alma caridosa. Assim como em 2 Reis 4, 8 a 37, fala da mulher sunamita que hospedou o profeta Eliseu. E aí ela fez o quartinho de profeta, colocou lá o profeta Eliseu. E ele pergunta como ela pode retribuir, né, querendo trazer alguma coisa. Mas ele nota que ela não tem filhos. E ele profetiza que quando ele vier, ela estará com um filho. E a gente aprende com aquela mulher o ato de empatia, de altruísmo, de colocar-se no lugar do outro, de abrir as nossas casas para hospedar aquelas pessoas que precisam. Precisamos tirar aquele olhar egoísta que diz: eu preciso conseguir, eu preciso alcançar, é meu, tudo meu, nada deles. Hoje é uma frase conhecida, né? Mas que verdadeiramente a gente venha, assim como Lídia, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa hospitaleira. Tenha um espírito altruísta de ajudar o nosso próximo e juntos caminharmos. Que a tua casa, que teu lar possa ser um ponto de encontro, de oração, de busca a presença de Deus. Que as pessoas, quando estiverem perturbadas, quando estiverem aflitas, elas possam lembrar que existe uma serva de Deus, que existe um servo de Deus, que tem uma casa abençoada que vai me ajudar em oração, em busca ao Senhor. Que você possa ser referência no teu bairro, na tua cidade, entre os teus familiares, nos teus amigos, nos teus colegas de trabalho, como uma pessoa que tem um coração aberto para ajudar quem precisa. O próprio Jesus, ele abdicou dos seus direitos, dos poderes que Deus lhe havia concebido, das riquezas, dos palácios, e resolveu andar entre nós, pessoas simples, imperfeitas, não para ser influenciado, mas para influenciar. Para concluir, uma simples mulher foi registrada na Bíblia pelo seu temor ao Senhor. Com certeza, e eu digo isso com toda a propriedade, o seu nome não será escrito na Bíblia através das suas qualidades e das suas características como uma mulher temente a Deus. Mas se você for uma mulher temente a Deus, o seu nome será escrito no livro da vida. Eu queria se você colocasse de pé em nome de Jesus e desse uma salva de palmas para aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder.
Eu quero te dizer, nesta noite, especificamente para a mulher, porque mulher, ela é um pouco sensível e às vezes ela reclama porque ela não é reconhecida pelo que ela faz, pelo que ela abre mão, pelo que ela se esforça. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor tem visto todas as tuas atitudes. Que o Senhor tem visto tudo que você tem feito para ser uma mulher batalhadora, para ser uma mulher sábia, para ser uma mulher determinada e para ser uma mulher caridosa. Não espere reconhecimento dos homens. Eu sei que muitas vezes isso nos impulsiona para continuar, isso é verdade. Mas eu quero te dizer que mesmo que você não seja reconhecida pelos homens, há um Deus que está com os olhos abertos para as tuas atitudes. Ele tem contemplado a tua renúncia. Ele tem contemplado o teu esforço. E a recompensa vem do alto. A recompensa vem do Senhor. E não tem recompensa melhor do que aquela que vem de Deus. Porque muitas vezes o homem faz o bem para o outro, mas muitas vezes, quando tem oportunidade, joga na cara. Mas Deus não. Ele é tão lindo. Ele é tão maravilhoso. Que ao contrário, até os nossos defeitos, até os nossos pecados, a palavra diz que está no mar do esquecimento. Que Deus é esse? Que nos ama tanto? Que Deus é esse? Que cuida tanto de nós? Você não está só, perdida no tempo, no espaço. Você está sendo sustentada pela poderosa mão de Deus. Não desfaleça. Não pare de lutar. Continue firme na tua caminhada. Saiba que é o Senhor que te sustenta, não é tuas forças. Saiba que é o Senhor que tem dito: filha amada, continua firme que eu estou te sustentando. As lutas são difíceis, mas você vai conseguir, porque sou eu que pleiteio a tua causa. Tá difícil a caminhada, mas saiba que na hora que você não conseguir mais, eu te levarei em meus braços. Eu farei você andar sobre as águas. Tenha essa certeza no seu coração, mulher forte, valorosa. Tenha certeza no teu coração de tudo isso que nós falamos desta noite. Talvez você pode não ter todas essas características, mas peça em Deus para te ajudar. Peça em Deus para que você possa ser uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia, uma mulher que persevera, determinada, batalhadora, ajudadora, caridosa. Peça a Deus que Ele dá. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Nós lemos aqui. Se é para o teu crescimento espiritual, se é para glorificar o nome do Senhor, Ele há de fazer na tua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta noite. E que a igreja ficasse em momento de oração, porque sabemos que esse horário, essa hora é uma batalha espiritual. Sabemos que o Espírito ele milita contra a carne. Sabemos que há guerra nos céus, porque o inimigo não quer perder. Que você possa estar intercedendo neste momento em nome de Jesus.
Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. À sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. A ti me apeguei com amor. Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. Suas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. À sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas